Olá, eu sou Renata Tasca, psicanalista, membro associado da SBP Camp, e junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos esse podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, o Fale Mais sobre isso. O objetivo do nosso podcast é falar sobre a psicanálise, os seus desafios e um pouco da nossa sociedade e suas atividades. Na conversa de hoje, contamos com a participação do atual diretor de extensão, Rones Madaleno, que é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo com função didática da SBP Camp e docente do Instituto de Psicanálise Regina Carvalho, da SBP Camp. Rones, eu agradeço a sua presença, de ter aí aceitado o nosso convite e gostaria que você contasse um pouco para nós, né, como é que é estar no projeto de extensão, como é que surgiu esse projeto, que atividades a gente tem. Oi, Renata. Oi a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É uma função que eu acho muito importante a gente divulgar a nossa sociedade, o nosso instituto, né? Então, parabenizo você pela iniciativa, né, de proporcionar essa atividade de podcast. Isso tem sido muito e vai ser muito bom para a nossa sociedade. Então, atualmente, eu sou o que a gente denomina, né, diretor de extensão da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, né? A diretoria de extensão é uma diretoria que tem uma função extremamente importante, né, de divulgar a psicanálise para fora das instituições que a gente pode chamar de instituições IPA, né? Então, a diretoria de extensão ela tem essa função de realizar aquilo que o nosso saudoso colega Fábio Herman conceituou como uma psicanálise extensa, ou seja, uma psicanálise para fora das instituições psicanalíticas oficiais, né? Então, a diretoria de extensão ela tem esse papel, né? É um papel extremamente importante, talvez tão importante quanto a função do Instituto, que é o nosso coração, né? O coração de uma sociedade psicanalítica, é o Instituto que é o órgão de formação de novos psicanalistas, né? Então, tão importante quanto é a diretoria de extensão que se propõe a expandir a psicanálise. Então, nós temos várias diretorias, né? Uma delas a diretoria de extensão. O trabalho da diretoria de extensão ele se divide basicamente, para quem não nos conhece, ficar um pouco mais familiarizado com a nossa dinâmica, né? A diretoria de extensão ela se divide, assim, grosso modo, em três atividades fundamentais, né? O nosso curso de psicanálise para psicoterapeutas, que é um curso que já tem, nós estamos na 19ª turma esse ano, então é um curso que já tem uma tradição na região, aqui em Campinas, né? Já temos um grande número de profissionais psicoterapeutas, né, que participaram, que realizaram o curso com a gente, né? Então, uma das atividades da diretoria de extensão é coordenar o curso, né? O outro braço da diretoria de extensão é o que a gente chama de Centro de Atendimento à Comunidade, né? CAC, né? Uhum. Que é um serviço que nós estamos começando esse ano oficialmente, né? é, Fazer funcionar, né? Que vai ser uma atividade de atendimentos psicoterapêuticos para a comunidade, com valores mais acessíveis e com com profissionais que estão, de algum modo, sobre a nossa supervisão, sobre a nossa tutela. São profissionais que a gente tem conhecimento da formação, do percurso psicoterapêutico, né? Então, essa é uma atividade também extremamente importante e que esse ano nós vamos começar a fazer funcionar de um modo muito ativo. Uhum. E o terceiro braço da diretoria de extensão é o que eu chamo das atividades externas, né? Que são os eventos.
né? Então, a diretoria de extensão é a diretoria que promove eventos psicanalíticos abertos ao público. Esse ano nós vamos ter alguns eventos muito importantes, né? Nós vamos ter o evento preparatório do Congresso Brasileiro de Psicanálise, agora em março, né? Em junho nós vamos ter um evento grande, né? Comemorando o pensamento do nosso saudoso colega Roosevelt Cassorla, né? Que nos deixou agora no final do ano, mas que deixou também uma obra extensa, né? E estamos organizando um evento internacional com convidados da Espanha, da Argentina, né, para falar e para discutir o pensamento clínico do Uso Cassorla. Vai ser um evento muito interessante. E, além disso, nós temos o encontro de psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, que é um encontro bianual. O ano passado realizamos um evento, um encontro que teve como tema o ato criativo, que foi um evento muito interessante, né? Tivemos convidados de outras sociedades e é sempre uma interação muito grande com outros colegas e com o público, né? Então, esse é um outro evento importante. E, além disso, temos as atividades regulares, Uhum. né? As atividades regulares, né? Que são o cinema e psicanálise, o literatura e psicanálise e o ciência e psicanálise, né? São eventos mensais, né? Abertos ao público, né? Que quem tiver interesse é só acessar o nosso site ou entrar no nosso Instagram, que tem sempre divulgações sobre isso. Tá? Então, o cinema e psicanálise, que nós temos, a gente escolhe um filme e um dos nossos membros propõe uma discussão de um filme com o público. É um evento geralmente online, né? Temos o Ciência e Psicanálise, que esse é um evento Uhum. bimensal, não, semestral, tá? Não, é Que bimensal, eu acho, né? Que é a cada bimensal, ciência bimensal. É. bimensal, isso é um evento bimensal, né? Que também selecionamos um tema da ciência, de um modo amplo, de um modo geral, né? Convidamos algum especialista e propomos uma discussão com alguns dos nossos membros, e também é um evento aberto ao público, que tem sido muito interessante, e um evento que já se tornou até um evento maior, né, que é o Literatura e Psicanálise, né, que também é um evento bimensal, se eu não me engano, e que propomos a discussão de obras literárias, poesias, né? Tem sido também muito interessante, É, e o legal tá? desse literatura, né, que chama às vezes, né, o próprio autor, né, para conversar do livro, e tem um enfoque Sim, sim, psicanalítico, é aberto ao público, como você disse, né, as pessoas podem estar participando, mesmo quem não é psicanalista, que o nosso objetivo é esse, né, acho que fazer essa interação, né, como se disse, da extensão de levar a psicanálise, né, que outras pessoas é. possam participar, ter acesso Principalmente, ao e pensamento. se inter, e se interessar pela psicanálise, né? Porque a psicanálise, às vezes, ela é tida pelo público geral, pelas pessoas que não estão muito próximas, mesmo os profissionais que não estão muito próximos que não estão muito próximos da psicanálise, como alguma coisa inacessível, como alguma coisa difícil de entender, né? E essas discussões que fazem essa interface entre a psicanálise e as coisas do mundo, né? A literatura, o cinema, né? A própria ciência, né? Desmistifica essa ideia de que a psicanálise é alguma coisa para poucos, alguma coisa para os iniciados, né? E que sempre foi a intenção do Freud, né? A psicanálise, né? A ideia do Freud sempre foi fazer disso, né, algo do campo da cultura, né, alguma coisa que fosse acessível, né? A própria tradução do Freud, da obra do Freud, Uhum. né, ela tem um grande pecado, né? E a tradução oficial da obra do Freud, ela foi feita inicialmente pelo Strachey, Hum. né, que traduziu do alemão para o inglês. E o Strachey teve uma preocupação de colocar ali uma linguagem meio científica, né?
menos acessível a um público mais geral, que é muito diferente da fala do Freud, né? Porque a escrita do Freud é uma escrita coloquial, é uma escrita que fala para as pessoas entenderem, né? E isso criou um problema, né? Que fica essa ideia de que a psicanálise é algo inacessível, alguma coisa difícil. E a psicanálise é o que faz parte da vida. Então, essas atividades de extensão, principalmente essas últimas três que nós citamos, né? Que é a ciência e psicanálise, literatura e psicanálise, cinema e psicanálise, tem também essa ideia, né? De colocar o público para conversar numa linguagem acessível conosco, que somos os psicanalistas, que somos, vamos dizer assim, as pessoas que detêm o conhecimento, né, daquilo, da herança freudiana. E a gente procura fazer isso, né, conversar sobre psicanálise numa linguagem que seja acessível, numa linguagem que as pessoas entendam e que as pessoas gostem, né, que as pessoas se interessem por aqui, né? E a psicanálise é isso, né? A psicanálise é para ser algo que seja acessível ao público, que seja acessível às pessoas. Tá? Então, uma das missões disso que hoje é a minha diretoria, né, que é a diretoria de extensão, é fazer esse trabalho, né, de tornar a psicanálise alguma coisa acessível, palatável, alguma coisa, principalmente alguma coisa interessante, né? E a gente tem conseguido isso, viu, Renata? A gente tem conseguido fazer isso, né? As pessoas, mesmo pessoas que às vezes não são do campo psi, né? São pessoas de outras áreas e as pessoas se interessam e conversam, né? E se arriscam a conversar, né? A criar pensamentos, mesmo psicanalíticos, sem ser psicanalista. E, diga-se de passagem, é o melhor dos mundos, né? Eu acho Né? que Foi o que a Melanie Klein descobriu lá quando ela percebeu que as crianças falavam mais psicanálise do que os adultos, né? Mas é uma interlocução mesmo, né, com as outras áreas, com as pessoas. Acho que isso que você está falando é de extrema importância, né? Acho que desmistificar a psicanálise. Acho que ainda hoje tem uma névoa, assim, né? Os psicanalistas, né? E eu acho que à medida que a gente pode conversar e as pessoas também podem se aproximar da gente, né? Acho que É, descobrindo a importância, vão descobrindo a maneira de pensar, o jeito de funcionar, né? o Freud, quando ele criou a IPA em 1910, né, ele teve uma ideia muito nobre, que a IPA foi constituída, né, para preservar, né, o campo psicanalítico, para, de algum modo, né, ter um lugar, né, que conservasse, né, os fundamentos da psicanálise, né, e que transmitisse os fundamentos da psicanálise. Só que isso, por melhor que tenha sido a intenção, criou um problema que fechou a psicanálise dentro de um lugar, né, restrito, né, e criou essa ilusão, né, de que a psicanálise é algo que só é acessível àqueles que são iniciados. Isso criou um problema, criou um gap, né, criou um abismo entre, né, a instituição psicanalítica oficial, que é o que está aí até hoje, a IPA, né, Uhum. e, né, as pessoas, não só o público em geral, mas o próprio público psi, que não faz a formação, que não faz todo o processo, né, de construção da identidade psicanalítica. Isso criou um abismo, né? E ficou essa ideia de que não, aquilo não é para mim, aquilo é só para alguns. E tem Uhum. muitas pessoas da nossa área, você sabe disso, né? Mesmo psicólogos, né? Que falam, não, a IPA não, fazer formação não dá, é muito difícil, é muito complicado, não é para mim, Uhum. né? Eu não tenho condições. Isso cria um distanciamento, né? Cria um isolamento da psicanálise, que eu imagino que é tudo o que o Freud não queria, né? O Freud queria fazer da psicanálise algo acessível. O Freud, inclusive, tinha uma preocupação da psicanálise para a comunidade, né? Da psicanálise, né, atingir, né, as pessoas de um modo geral, né? Então, criou esse problema. Então, voltando aqui para o século XXI, né?
uma diretoria como essa que eu coordeno, a diretoria de extensão, ela tem essa função, tem essa missão de tentar preencher esse gap, preencher esse vazio, essa distância que ficou entre aquilo que é a sociedade psicanalíticas da IPA, o psicanalista da IPA e o mundo, que é um Uhum. desastre isso, né? Então a gente faz esse trabalho de levar a fala psicanalítica, o pensamento psicanalítico, a cara do psicanalista, né? Para o povo, para o público, para as pessoas nos verem, ouvirem e entenderem o que a gente está falando. Uhum. Esse foi outro problema também, né? Como tudo na humanidade, né? Passa a ser uma propriedade. Então, tem muito psicanalista que cria um jargão ali tão complicado, tão inacessível, tão difícil, que parece que reforça mesmo essa ideia, né, de que não, psicanálise não é para mim. Eu não entendo nada disso. Isso é um desastre, né? É, vira um psicanalês, né? Que daí as pessoas que têm interesse, até são curiosas, né? E quando entram em contato com esse tipo de fala, né? Ficam assustadas, né? Ao invés de abrir o pensamento e abrir a curiosidade da vazão para isso. Isso eu acho que é muito importante que você está falando, né? Ficam assustadas e, além de tudo, criam uma certa rejeição. Esse é o problema. Cria uma certa rejeição. Não, isso aí não é para nós, isso aí não, isso é muito difícil, né? Isso não dá. E aí se afastam, né? Claro, essas pessoas vão ser captadas, vão ser capturadas por outros pensamentos, né? Por outros. Olha, eu diria mais, inclusive, né? O próprio paciente, né? Porque o paciente, né? A pessoa que vem nos procurar é uma pessoa que tem algum sofrimento, é uma pessoa que está precisando ser compreendida, é uma pessoa que está precisando sentir que ela está sendo compreendida e está sendo acolhida, né? Se o psicanalista se coloca numa posição, né, de inacessibilidade, aquela história do silêncio do psicanalista. Ah, eu fui no consultório do doutor, ele ficou olhando para a minha cara 40 minutos, não falou nada. Né? Esse paciente, essa pessoa que está sofrendo, ela vai procurar alguém que acolha. E vai Pode, conversar com ela. pode ser o psiquiatra que vai dar um remédio, que é o que tem acontecido hoje, né? As pessoas vão procurar tomar um remédio, né? Por quê? Porque o remédio é acessível, é compreensível, né? Eu estou sofrendo, o doutor me dá algum, tem um procedimento que melhora meu sofrimento, em tese, né? Às vezes não melhora, Uhum. mas ele tem a sensação de que ele está sendo entendido. Então, voltando para a questão da diretoria de extensão, a diretoria de extensão tem essa missão, né, de fazer de levar a psicanálise de um modo compreensível, né, de um modo, né, que acolha o sofrimento do outro consequentemente, que ela tem um lugar dentro, né, das atividades que se propõem a lidar com o sofrimento humano. Né? Então, a diretoria de extensão ela tem essa importância, porque quando eu proponho um evento aberto ao público, para falar como foi o ano passado sobre o ato criativo, né? A gente tem pessoas que vêm que não são só psicólogos, psiquiatras, médicos, né? É a pessoa que, nossa, criatividade, ato criativo, arte. A pessoa vai ali e vai perceber que o psicanalista, ele fala com, com o público, ele fala com as outras disciplinas, ele conversa sobre o mundo. Isso é Uhum. fundamental, né? E que ele usa, né, a arte, a música, né? Isso é um ato criativo, né? Ele usa questões cotidianas para Agora, poder é, conversar com o paciente e falar da dor, né? Eu acho que isso é isso, uma questão importante. eu sublinharia esse significante, conversar, né? A gente, né? Existe um mito, né? Que a fala do psicanalista é uma fala pouco acessível, né? E isso é um mito, porque o psicanalista, nós psicanalistas, nós nos formamos, nós nos treinamos justamente para conseguir conversar de modo a sermos entendidos, né? Então, a gente precisa conversar. Não adianta ficar conversando só entre nós, porque aí vira seita, né?
É A gente verdade. tem o nosso linguajar, a gente tem os nossos jargões, a gente tem as nossas crenças e a gente fica falando entre nós. Então, é um desafio, nós, psicanalistas, um desafio e uma missão, né? Nós irmos para fora da instituição, para fora dos ambientes nossos e conversarmos com o mundo. Principalmente, conversar no sentido dupla via. Sim. Falar e ouvir. Porque não adianta só conversar, ficar só falar. Né? Tem que saber falar com o outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Porque senão Inclusive as também não vale. críticas, né? Para a gente poder refletir a respeito de como a gente está sendo olhado, como a gente está sendo visto, né? Que nem agora quando você fala dessa questão que vai ter o atendimento para as pessoas, que isso está mais estruturado, que vai acontecer, né? É uma conquista nossa também, né? Da nossa sociedade poder fazer isso, que mais para frente a gente vai dar mais informações, mas acho que é um passo muito importante, né? Da diretoria É de. porque um problema da psicanálise, um problema desde sempre, e que já preocupava o Freud, inclusive, o problema do custo do Hum, tratamento psicanalítico, né? E o tratamento psicanalítico, por ser um tratamento de alta frequência, né? É possível fazer uma análise uma vez por semana? É possível. Duas vezes por semana? É possível, né? Mas o processo analítico, ele exige, em alguns casos principalmente, que tenha uma frequência maior. Então, por menor que seja o valor da sessão, né? Pelo fato de precisar ser duas, três sessões, as quatro sessões por semana, isso tem um custo. E sim. para o nosso país, que é um país pobre, né, do ponto de vista econômico, Uhum, somos absolutamente ricos, mas economicamente sofre todos a gente carrega uma herança ruim, né, da nossa histórica, né? Então, nós somos um país financeiramente pobre, economicamente pobre, e a psicanálise, ela fica pouco acessível à grande maioria da população. Mas, abrindo um parênteses, né, o Freud já tinha essa preocupação na Áustria, né, do século XX. Né? Então, não é que, bom, só porque nós somos pobres. Não, é porque é um tratamento, é um processo longo, é um processo que ele demanda uma frequência alta e é um processo que, por isso, tem um custo que não é um custo desprezível. Então, o Centro de Atendimento à Comunidade, que é um dos braços da diretoria de Extensão, né, vai propor, né, atendimentos psicanalíticos, né, com valores acessíveis, uhum, né? Com profissionais que sejam profissionais que nós conhecemos, muitos deles que são formados pela nossa instituição. Então, isso expande e muito, né, o alcance da psicanálise, e é um desafio, uma missão, né, e é quase uma obrigação ética de qualquer sociedade psicanalítica oferecer isso, né? Porque não adianta nós formarmos grandes psicanalistas, bons psicanalistas, para ficar atendendo 0,5% da população brasileira que tem acesso uhum, econômico a fazer isso. Então, isso cria um paradoxo. Então, esse serviço de atendimento à comunidade é um serviço que é essencial. Inclusive, cá entre nós, né, é uma exigência da IPA que as sociedades componentes tenham trabalhos, ofereçam trabalhos comunitários. E nós vamos começar a fazer isso, não só com atendimentos, né, a preços mais acessíveis, mas inclusive com atividades de treinamento de instituições que atendem o público. Então, por exemplo, a gente desloca um membro da nossa sociedade para uma instituição que trabalha, por exemplo, com criança autista. Nós deslocamos um membro da nossa sociedade para oferecer o que a gente vai chamar de laboratório, um laboratório, né, de expansão do conhecimento psicanalítico numa instituição que trabalha com pessoas com problema jurídico, com lei.
né? Uhum. Ah, É, então, isso é uma coisa importante. Isso dá um outro podcast, né? Vai ser legal, porque a hora que começar, a gente já é, pode até marcar um encontro para esclarecer, porque sem dúvida nenhuma, eu acho que as pessoas vão ficar muito interessadas, né, em participar, em querer ser atendidas, em receber esses nossos membros, né, as pessoas da nossa sociedade para receber esse auxílio, enfim, esses laboratórios, né? Muito esse ano isso já tá oficializado. Esse ano nós começamos a trabalhar bom. fortemente nesse campo. E que é uma área sempre, é uma das áreas mais difíceis de se estabelecer numa sociedade psicanalítica, né? Porque precisa de muita gente trabalhando, precisa de muita disponibilidade pessoal, né? Precisa de deslocamentos, né? E assume-se grandes responsabilidades com isso. Então, sempre é uma área difícil de se instalar, de se estabelecer numa sociedade, mas nós estamos trabalhando nisso já faz mais quase 2 anos, né? E parece que agora, parece não, agora está oficializado, isso vai começar a funcionar. Ah, que bom. Hum, Ah, então hum. tá bom, Rones. Eu acho que é isso. A gente queria ter um panorama, né, assim, da diretoria de extensão. Acho que a sua participação foi muito rica, né, com toda a experiência que você tem, enfim, todo o engajamento também dentro da sociedade, né? Eu te agradeço a participação e A nossa sociedade, né, é uma sociedade, como é a missão de qualquer sociedade psicanalítica, é uma sociedade ela está aberta, né? Temos várias atividades, né, justamente ligadas à diretoria de extensão, que são abertas ao público, né, são abertas a quem tiver interesse. Então, é só procurar as nossas nossos redes canais de sociais. comunicação, né, ou ligar mesmo na sociedade, né, e se informar, acompanhar nosso Instagram. As nossas atividades da diretoria de extensão estão sempre divulgadas no site, estão sempre divulgadas no Instagram, né, e todos que se interessarem são sempre muito bem-vindos. Tá? Nossa missão é fazer a psicanálise como era o desejo do Freud, fazer a psicanálise sempre viva, né, sempre renovada, né, e sempre acessível às pessoas, né, porque não adianta nada ser viva, renovada, se não tiver o acesso aberto ao mundo, né. Sem dúvida. Então, Renata, eu também queria agradecer muito o convite, tá? Para mim foi um prazer estar aqui com você. Espero que tenha sido proveitoso, espero que as pessoas que nos ouçam também aproveitem. E estamos aí, estamos disponíveis para qualquer contato. Tá Tá? joia. Obrigado. Eu é que agradeço. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.